Olá pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem? Olá pessoal, bem-vindos. Hoje aprenderemos sobre notação científica. Para que serve notação científica? Ela serve para você expressar números muito grandes e também números muito pequenos. Então vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Observe o gráfico abaixo. Qual é a diferença entre a quantidade de barris de petróleo refinado produzidos por dia no ano de 2021 e também no ano de 2022? Então vamos analisar o nosso gráfico aqui. Então vamos analisar o nosso gráfico. Ó, aqui a nossa legenda está em milhões de barris diariamente. E ele quer saber qual que é a diferença entre a produção de 2021 e 2022, ou seja, em 2022 era 4 milhões e em 2021 era 3,6 milhões, ou seja, a diferença aqui é 0,4 milhões. Isso na verdade representa 400 mil barris de diferença diariamente. E eu quero escrever esse número aqui em notação científica. Então eu sei que a notação científica ela precisa ser um valor, ou seja, o meu x, que eu chamei meu número, ele tem que ser menor do que 10 e ele tem que ser maior do que 1, ou seja, o número tem que ficar entre 1 e 10. Então aqui você vai escrever o seguinte, vai ficar 4 vezes 10 e o expoente vai ser a quantidade de vírgula que você vai ter que deslocar. A sua vírgula está aqui, então você vai andar uma, 2, 3, 4, 5 casas. Então o teu expoente aqui vai ser 5. Essa é a nossa resposta desse gráfico. Nesse exercício número 2, está pedindo para você analisar a produção diária no ano de 2024. Eita, me errei de novo, cara. Nesse exercício número 2, vamos analisar qual que é a produção diária de petróleo no ano de 2004. Então o ano de 2004 está aqui. E nós temos aqui a produção de 1,7 milhões, ou seja, isso é a mesma coisa que 1.700.000 barris de petróleo diariamente. Então tá aí. Eu quero expressar esse número em formato de notação científica. Então lembre-se, o número não pode ser maior que 10. Tem que ser um número entre 1 e 10. Então a vírgula vai ter que ficar nessa posição aqui. Então se você olhar daqui, ó, do zero andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou 6 casas. Então a vírgula vai ser 1,7. E aqui o expoente vai ser a quantidade de vírgula que a minha casinha deslocou. Tá aí. 1,7 vezes 10 elevado à sexta. O outro exemplo, ele quer saber o seguinte. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como? Então vamos escrever aqui como que escreve 100 bilhões. Exercício número 3. Um adulto humano saudável abriga 100 bilhões de bactérias. Então ele quer saber de que maneira eu posso escrever 100 bilhões. Ou seja, 100 milhões vai ser 100 e você vai ter mais 9 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui nós temos a representação de 100 bilhões. Ou seja, a base é 10. E a quantidade zero vai ser o seu expoente. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então 100 bilhões vocês podem expressar isso como sendo 10 elevado a 11. Bem interessante, não é verdade? Vamos para o último exercício aqui. Sabe-se que, sob pressão da atmosfera, ou seja, ao nível do mar, e a temperatura de 4 graus Celsius, um litro de água tem uma massa aproximada de 1 kg. Sabe-se ainda que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água
tem massa aproximada de 18 gramas. Com base nesses dados, nas condições de temperatura e pressão citadas, o valor mais preciso que representa o número de moléculas existentes em 1 litro de água é da ordem de. Então, nessa questão, nós podemos montar uma regra de 3 simples. Ou seja, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 representa 18 gramas. E quando eu tiver 1000 gramas, isso representa X. Lembrando, regra de 3 eu faço cruzado, né? Então vai ficar 18x igual. Esse aqui, 1000, eu vou transformar ele em 10 elevado a 3. Para facilitar minha conta aqui. Então vai ser 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a 3. Então vai ficar 18x igual 6 vezes. Como aqui eu tenho potência de mesma base, eu vou conservar a minha base e vou somar o meu expoente. Então virou 10 elevado a 26. Como o x aqui está sendo multiplicado por 18, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 26 dividido por 18. Então, eu dividindo o 6 com 18, eu posso fazer a simplificação aqui, eu vou ter como resposta 0,333, era uma dízima periódica. Isso vezes 10 elevado a 26. Como eu preciso escrever o número que fica entre 1 e 10, porque lembre-se, notação científica, ela precisa ser menor que 10 e esse número tem que ser maior que 1. Ou seja, 0,33 é menor do que 1. Então a nossa vírgula terá que deslocar para a direita. Então teremos a resposta seguinte: vai ser 3,33 vezes 10 elevado a 25. Porque quando eu desloco a minha vírgula para a direita, eu subtraio uma unidade do meu expoente. Então essa é a nossa resposta. Uma questãozinha bem elaborada, não é verdade? Então é isso. Por hoje é isso. Agradeço a sua companhia. Se você gostou do vídeo, da explicação, já deixe seu like, se inscreve no canal. Bons estudos e até a próxima aula.